Bom, seguindo então as aprendizagens específicas na BNCC, elas estão organizadas para diferentes etapas e ela código alfanumérico. Na educação infantil, por exemplo, os códigos eles se iniciam com a sigla EI, de Educação Infantil. Estão organizados da seguinte forma. Eu coloquei aqui as cores relacionadas a cada código, né? A cada bloquinho de código. Então, esse 02 está relacionado ao segundo objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto no campo de experiência corpo, gestos e movimentos, que é esse CG, para crianças bem pequenas, esse 02. Na educação infantil, que é o EI. Já no ensino fundamental, a estrutura dos códigos alfanuméricos das habilidades, eles são expressos da seguinte forma. Primeira habilidade proposta, então a primeira habilidade proposta em educação física, o EF, no bloco referente ao 6º e 7º ano, 67 aqui, do ensino fundamental, EF, ensino fundamental. E no ensino médio, os códigos alfanuméricos das habilidades, elas são descritas da seguinte maneira. Terceira habilidade, 03, proposta na área de linguagens e suas tecnologias, referente à competência 1, então aqui esse 1zinho, para o ano, primeiro, segundo e terceiro ano, 03, 1 a 3 aqui, ó. Então, todos os anos do ensino médio. Ensino médio é M. Então, não tem muito, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, toda vez que vocês virem esses códigozinhos aqui, vocês podem ir à BNCC, ao documento BNCC, para interpretar qual é a habilidade que está se referindo a esse código, tá? Seguindo, é importante ressaltar que essa numeração do código alfanumérico, ele não sugere uma ordem ou hierarquia entre os objetivos e aprendizagem de desenvolvimento. Então, não importa se ele é o primeiro, se ele é o último, não tem uma hierarquia, não tem por exemplo, não se pensa em complexidade, do simples ao complexo, não. Não se tem ordem, tá? Então, todos podem ser vistos e você não precisa fazer o primeiro para depois fazer o segundo. Não, você pode simplesmente planejar, desenvolver determinada habilidade, observar o código dela e realizar a aula, independente da ordem em qual a habilidade está posicionada, né? Esse objetivo dessa habilidade está posicionado. Então, vamos lá. A BNCC, ela se apoia em 2 fundamentos pedagógicos. O primeiro, compromisso com a educação integral, e o segundo, o foco no desenvolvimento. Quando ela estabelece a formação e o desenvolvimento de um sujeito de forma integral, né? Desenvolvimento humano, vamos dizer assim, ela coloca isso como um dos fundamentos pedagógicos, está pensando em de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, e assume uma visão plural, ou seja, diversa, assumindo a diversidade.
singular no sentido de pensar a individualidade, e integral, ou seja, envolvendo uma multidisciplinar, né, do adulto que está dentro dessa escolarização. Os aspectos biopsicossociais e afetivos, considerando esse aluno como o sujeito da aprendizagem. Ou seja, leva em consideração o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões, na dimensão social, cultural, emocional, intelectual e física. E essas dimensões, elas estão contempladas no desenvolvimento das competências, que eu tanto falei anteriormente, quando eu estava falando sobre a estrutura da BNCC, né? Então, elas estão contempladas nas competências que eles desenvolvam, né? Que eles devem ser preparados para habilidade, aplicar conhecimentos para desenvolver problemas, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades e ter autonomia para tomar decisões e ainda aprender a aprender. Então, o conceito da competência ela pode ser definida como uma mobilidade para adquirir conhecimentos importantes para a vida, né? Ou seja, adquirir conhecimentos, valores, vamos dizer assim, não valores, saberes, desculpa, adquirir saberes, ele conseguir esses saberes e ele consegue aplicar esses saberes, que são as habilidades. E ter disposição para aplicar esses conhecimentos e essas habilidades quando necessário, ou seja, ter atitude para isso, né? Ter atitude para colocar em prática aquele conhecimento adquirido. E utilizar os conhecimentos e as habilidades de forma consciente, de forma ética e trabalhando os valores, né? São pouquíssimos vistos, né? Trabalhados. Pouquíssimas pessoas demonstram os valores, infelizmente. É bem essa situação. E as competências, então, elas são 10 competências gerais, né? Vou citar de uma por uma aqui, para a gente dar uma revisada. Então, vamos ler aí. Leiam comigo, para vocês não dormirem. Então, competência número 1, valorizar e atualizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Competência 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem no entendimento mútuo. Número 5, compreender, utilizar tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Já foi a metade. 6. Valorizar a diversidade culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E, por fim, número 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ou seja, parece uma utopia. Perdoem-me falar, mas exemplar, né, que se espera. Então, se um dia a educação conseguir atingir esse patamar, conseguir levar os alunos, os estudantes a alcançar essas 10 competências, eu vou falar que o mundo vai ser um mundo bem melhor, porque no papel está muito lindo. Agora, na prática, infelizmente, que a escola seja modelo, seja a melhor de todas, vamos dizer assim. Tem várias outras situações que influenciam na vida e no posicionamento de cada ser humano, né? Mas a educação é primordial para se obter mudanças no comportamento a longo prazo. Então vamos lá, vamos ter fé. Estão lindos esses objetivos. Bom, continuando, a BNCC, ao estabelecer um ponto de chegada comum a todos os estudantes brasileiros, né, deficiências e o desenvolvimento dessas competências que a gente acabou de ver, ela expressa então um parâmetro de igualdade educacional que deve ser assegurado a todos, né? Deve ser referência em todas as escolas do país. Essa igualdade também deve se concretizar nas oportunidades de acesso e de permanência, né? Começa, mas não permanece de estudar várias outras situações. Então, nas condições para seja de fato assegurado, né? No entanto, ela não se garante exclusivamente por esses parâmetros de igualdade. Também
promover equidade. E o que é equidade? Né? Ainda pensar, promover equidade, ela o planejamento e as ações curricular e didático-pedagógicas para a inclusão de todos e a superação das desigualdades, desigualdade de classe, desigualdade que onde a diversidade cultural ela é acentuada, a desigualdade social, esse é um dos profissionais, dos gestores, para o ministro do acesso da educação. Então, é um grande desafio promover essa equidade, desigualdade, esses preconceitos. Bom, isso significa fazer dar espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, né, para todos, considerando as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como as suas identidades, né, as suas especificidades, sua língua, sua etnia, sua cultura e as especificidades de cada contexto educativo. Então, a BNCC ela não pensa assim, vai ser todo mundo igual. Não, ela leva em consideração a característica específica do contexto no qual aquela educação vai ser exercida, né? Ela vai ser ofertada, vamos dizer assim. Então, só para vocês terem uma ideia, antes se elaborava um livro pedagógico, nesse livro traziam animais e frutas para a alfabetização, vamos dizer assim, que não era do contexto. Como que ela vai saber o que é um tubarão se ela mora próximo ao rio, ao mar? Então ela não conhece esse animal. Conhece por conta da televisão. E aqueles mais afastados desse contexto, que são privados por conta de condições financeiras, de ter uma televisão, que nunca viram um kiwi, vamos dizer assim. Mas o alfabeto tem a letra K. O que tem com a letra K? É o kiwi. E o kiwi tem em outras regiões do Brasil. Aqui no Amazonas não se tem o kiwi. Então, antes não se pensava nessa, nessa situação ao contexto educacional. Então, continuando. Bom, como fala, esse compromisso vem de vários níveis de, de, posso dizer, autoridades educacionais, né, até os professores, um compromisso que deve ser compartilhado não apenas com as escolas, mas também com as redes e os sistemas de ensino, né, elaborar essa possibilidade de igualdade para todos e oferecer as condições necessárias de aprendizagem para todos, né? Daqueles que não puderam estudar ou completar a escolaridade em idade própria, de alunos com deficiências, povos indígenas, quilombolas e outros. E para isso são necessárias práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, com vista a ter a situação da exclusão histórica, né, que vem marginalizando vários grupos de pessoas. Em outras palavras,
escolar que vai ser garantido a aprendizagem de todos os alunos como direito, né? E assim a BNCC, o currículo e as propostas pedagógicas, elas devem ser reconhecidas como instrumento a serviço educacional. Indo, então, a BNCC ela propõe a formação de um aluno que se quer traduzido nas gerais, né, que eu já comentei, visão de um cidadão perfeito, preocupando o desenvolvimento integral do aluno. Né? A BNCC ela define, então, também aprendizagens essenciais por meio de competências e habilidades para as etapas curriculares. Ela também tem um caráter normativo e complementar que orienta na elaboração dos currículos, deixa eu voltar aqui. Aí também estabelece parâmetros e qualidade, onde a igualdade de educação e qualidade para todos e o currículo estudante de direito para percorrer o caminho, né? Potencialidades. Todos os indivíduos eles são diferentes fisicamente, no caso de gêmeos univitelinos, mas todos têm as suas diferentes peculiaridades. E assim, né, devem ser tratados ensinados de forma diferente. Então, nem sempre o método de ensino ele vai conseguir atingir todos os alunos. Às vezes você vai precisar rever a sua prática para conseguir atender aquele que ficou um pouco atrasado ou que não conseguiu aprender. Um exemplo de equidade, vou ensinar essa criança a pular, todo mundo pular igual o coelhinho dentro dessa música aqui do coelhinho da Páscoa. Então, aí vai ter uma criança que ela não vai conseguir pular com os dois pés de jeito nenhum nessa musiquinha da Páscoa. E aí você vai ter que reverter ou repensar no seu plano, na sua estratégia, para fazer com que essa criança ela chegue naquela mesma nível, naquele mesmo patamar que os demais conseguiram alcançar. Né? Então você vai tentar ter a aprendizagem dessa habilidade específica que você está ensinando. Né? Pensar em outras formas de alcançar a aprendizagem ou levando direito de aprendizagem a todos os alunos que você atende. Então, foi isso, pessoal. Dúvidas? Então, exercício de fixação no Google Sala de Aula para finalizar esse nosso horário, nossa aula, né? Levando em consideração que a nossa aula começa às 9h, termina às 11h. Então, entreguem, né? Finalizem a atividade até às 11 horas. Por favor, não percam esse horário. E para a próxima aula, nossa primeira avaliação da unidade 1, que vocês precisam estudar. Significado de infância e criança, como nós vimos historicamente no documentário, naqueles 5 textos do tempo, lá naqueles 5 textos. A importância da educação infantil, lá naquele capítulo do livro. A linha do tempo da educação infantil, que nós discutimos na aula passada. Vocês fizeram o podcast, foi bem legal. E a estrutura e organização da BNCC que nós vimos nessa aula.
Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.